Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e toda a sua família nesse dia, amém? Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Peço que você fique atento no vídeo, escute a palavra e guarde no seu coração, porque a palavra de Deus ela vem para nos abençoar. Tanto faz ser uma palavra de doutrina, uma palavra de ensinamento, pode ser uma palavra de correção, mas todas as palavras de Deus ela vem para nos abençoar, para nos estruturar, para nos fazer melhor na presença de Deus. E muitas vezes Deus dá uma palavra no coração da gente para a gente falar, e às vezes a gente não quer nem falar aquela palavra, mas a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que Deus quer. Porque às vezes a própria palavra ela está servindo para mim também, porque a palavra, como Davi disse, que a espada corta para lá e corta para cá. Não é somente porque eu prego a palavra, eu não preciso de correção, eu preciso também. Eu sou falho, eu sou um homem que falho, não tenho perfeição 100% que nem Jesus Cristo tem, mas eu estou procurando todo dia me aperfeiçoar nele, porque a gente são falhos. A gente erra às vezes por falar, por pensar e por olhar. Então a gente às vezes falha, e Deus conhece onde a gente falha, onde a gente é fraco, e Ele quer fortalecer eu e quer fortalecer você também nessa manhã. Então fica no vídeo que Deus quer falar contigo, amém? Aqui no livro de Romanos, no capítulo 2 do livro de Romanos, eu vou ler do versículo 1, mais ou menos até o 9. A palavra de Deus diz assim, ó: o julgamento justo de Deus, o julgamento justo de Deus, não quer dizer o julgamento do homem, da mulher, de ninguém, o julgamento justo de Deus. Ela já está dizendo assim que é para a pessoa entender que é Deus que está falando com ela, que é Deus que está passando aquela palavra para o coração dele, para o coração dela, para que ela venha ficar firme e forte na presença de Deus. Porque se você não está fazendo coisa errada, você não está fazendo, e se estiver fazendo, você vai consertar, eu vou consertar, todos nós vamos se consertar se a gente estiver errado quando vem uma palavra de Deus para a vida da gente. Então a gente não tem que ter medo de se espantar com a palavra que Deus manda para o coração da gente. Aí diz assim, ó: portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenarás a ti mesmo naquilo em que julga a outro, pois tu que julga o fazes o mesmo. Glória a Deus. Deus está dizendo aqui que a gente é inexcusável. Inexcusável é a pessoa não é inocente, está entendendo? Quando ela julga a vida de alguém, quando ela julga a vida de outro homem. Pode ser o pastor, pode ser um presbítero, pode ser um diácono, pode ser outro membro da igreja que está julgando outra pessoa, e principalmente o pastor, o presbítero da igreja que ensina a palavra de Deus para as pessoas. Está entendendo? Ele é inexcusável, quer dizer, ele não é inocente, está entendendo, daquilo que ele está ensinando, porque se ele estiver fazendo aquilo e ele mesmo faz a mesma coisa, então ele não está sendo livre da ira e do juízo de Deus, que a palavra de Deus está dizendo aqui. No versículo 2 diz assim, ó: e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Glória a Deus, está entendendo? Eu, por exemplo, eu vou ensinar a palavra de Deus para que o homem não fique na internet, no Facebook, no Instagram, olhando foto de mulher, olhando aquilo outro, que eu não vou ficar falando muito aqui no vídeo, porque não convém, porque às vezes tem criança, tem jovem, mas você que é adulto, você já está entendendo o que a gente está falando aqui. Então eu ensino para a pessoa que não deve fazer aquilo ali. Sai daquela rede social, sai daqueles vídeos ali, tá entendendo? Porque Deus não está se agradando daquilo. E eu mesmo estou fazendo. Então como é que eu... As escondidas eu estou vendo, fazendo a mesma coisa também. Então como é que eu vou ensinar uma coisa para a pessoa que eu mesmo faço também? Então eu não estou inocente. Eu não posso julgar uma pessoa, julgar a vida de uma pessoa e fazer a mesma coisa que ela faz também. Então a palavra de Deus é mentirosa na minha vida. E a palavra de Deus está dizendo aqui que o juízo de Deus é conforme a verdade. A verdade é aquela verdade que eu não faço aquilo, eu não pratico aquilo, eu rejeito aquilo. Então Deus vai me usar ou usar você para ensinar outra pessoa que não deve fazer aquilo, porque você não faz. Mas se você está fazendo, então você não é inocente. Se eu estou fazendo, eu não sou inocente. Isso é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, isso é doutrina. Isso é a palavra de Deus para a igreja, para a pessoa que é batizada no Espírito Santo, para a pessoa que já é cristão, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, não importa a idade dela, não importa o tamanho, não importa o carro que ela tem.
para todos, a palavra de Deus é para todos. Tá entendendo? É para mim. Então a gente tem que entender essas coisas, que se a gente vai ser uma pessoa que ensina, uma pessoa que... Por isso, porque é que hoje não existe muito milagre dentro das igrejas? Jesus disse que os milagres seguirão aqueles que creem. E as igrejas hoje é fria, não existe manifestação do Espírito Santo, milagre sendo realizado assim na hora do culto ali. Por quê? Por causa da iniquidade que a gente às vezes pratica as escondidas. Às vezes a gente pratica as iniquidades por pensamento, por falar, por olhar as escondidas e quer que Deus use a gente com poder e com autoridade. Deus não vai usar minha vida nem a sua vida se a gente tiver em falha com Ele. Então isso é palavra de doutrina, é palavra de ensinamento, para que a gente, se a gente quer ter uma vida abençoada com Deus, se a gente quer ter uma vida protegida, guardada debaixo da potente mão de Deus, a gente tem que andar na verdade. A gente tem que andar praticando a justiça, praticando a verdade, não pode andar praticando o erro. E dizendo para os outros que tem que fazer aquilo, mas eu não faço. Está que nem aquele ditado que diz, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, isso não existe, para Deus não existe isso. Aí diz assim, ó, e tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que fazendo tu escaparás do juízo de Deus, tá entendendo? Ele está dizendo aqui, tu que julga as pessoas, o homem que faz tais coisas, e tu mesmo faz o mesmo, tu vai escapar do juízo de Deus? Não vai. Nós não vamos escapar do juízo de Deus. Aí diz assim, ó, ou desprezas tu a riqueza da sabedoria, glória a Deus. Só um minuto, meu irmão. Perdoe aqui que a luz bateu aqui e encandeou o versículo aqui. Aí diz assim, ó, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, tá entendendo? Ou a gente vai ignorar isso, não é? A benignidade, a bondade de Deus na nossa vida, que Ele, quando fala a palavra para a gente, quando Ele repreende a gente, quando Ele corrige a gente, é porque Ele é bom, Ele é longânimo e se irá, tá entendendo? E Ele não quer ver a gente ser condenado. Ele está dizendo aqui que a benignidade de Deus e a bondade de Deus leva a gente ao arrependimento. Então, se eu estou fazendo errado, eu vou me arrepender e vou deixar de fazer aquilo. É pedir perdão para Deus e deixar de fazer. Não é pedir, eu perdoo assim e continuar fazendo a mesma coisa, continuar fazendo aquilo todo dia, todo dia. Então não tem como. Tá entendendo? Não tem como a gente viver uma vida diante de Deus, pregando a palavra de Deus e fazendo as coisas tudo errado. Deus não aprova isso. E muitas vezes a gente entesoura ira, luta para cima da gente, prova, perseguição, afronta do inimigo. O inimigo também está vendo que você não está praticando a justiça de Deus. Então é isso que a palavra de Deus está falando para mim e para você aqui. Tá entendendo? Escuta a palavra, preste atenção. Deus não quer que você ignore a palavra dele, não. Deus quer que você continue escutando a palavra dele, entendendo o que ele quer da sua vida, porque quanto mais você dá ouvido, quanto mais você acredita que Deus é na tua vida, que Deus está te corrigindo porque Ele quer o bem para você, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser curado e livre de qualquer investida do inimigo contra a tua vida. Aí diz assim, ó, mas segundo a tua dureza e teu coração impertinente, entesourará ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, tá entendendo, irmão? Então, você vê aqui que se a gente continuar fazendo as coisas erradas, praticando a iniquidade, a injustiça, e olhando para a vida dos outros, julgando a vida dos outros, a palavra de Deus está dizendo aqui que a gente vamos entesourar a ira por dia da ira de Deus, tá entendendo? Sobre aqueles que praticam a iniquidade, que praticam o mal. Então a gente não pode ser assim, irmão. A gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ser um homem que faz a vontade de Deus, que procura se dirigir nos caminhos de Deus com verdade, com justiça. Porque Deus te ama, Deus ama a tua família, Deus ama a tua casa, e o inimigo sabe que se ele te derrubar, que se ele passar rasteiro em você, ele vai zoar toda a sua família, tudo que aquilo que você botou em oração diante de Deus, ele vai ficar desprotegido e ele vai fazer bagunça na tua vida. Por isso que Deus corrige eu e corrige você. E é bom a gente ser corrigido por Deus, porque a palavra de Deus diz que a correção, em princípio,
deixa a gente triste, mas depois ela constrói na gente um peso eterno de glória para Deus, porque a gente conquistou aquela palavra ali, se firmou, não praticou mais aquela injustiça que a gente estava praticando, e Deus nos abençoa, e Deus nos usa cada vez mais com autoridade, porque é isso que Ele quer fazer comigo e com você, é usar a gente nessa terra aqui como um instrumento dEle, como um vaso de honra, preparado para toda a boa obra dEle. Para terminar, diz assim, ó, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobediente à verdade e obediente à mentira, tá entendendo, irmão? Então vem indignação, vem ira, vem tribulação contra todos aqueles que ignoram a palavra de Deus, tá entendendo? Que desobedece à verdade e pratica a mentira, tá entendendo? É desobediente à verdade. Ele conhece a palavra de Deus, conhece aquilo que Deus está falando para ele que é verdade, mas ele ignora e obedece à mentira, obedece ao engano, tá entendendo? Então a palavra de Deus diz que sobre essas pessoas vem ira, indignação, prova, luta, tá entendendo? Porque ela ignora a palavra de Deus, ela não está obedecendo aquilo que Deus está mandando ela fazer, sair daquela rede social, sair daqueles caminhos que ela está andando, daquelas pessoas que ela está conversando com ela, da porta da casa daquelas pessoas que são fofoqueiras, são caluniadoras, mentirosas e crenqueiras, tá entendendo? Saia de junto dessas coisas, mano. A palavra de Deus diz que o avisado, ele vê o mal e se esconde, mas o tolo, ele vai para cima. Então não seja tolo, não. Seja aquele que vê as coisas erradas e se desvia dela. Por isso que o inimigo foi acusar Jó diante de Deus, que a palavra de Deus diz que Jó andava se desviando do mal. E o diabo tinha inveja de Jó, porque Jó era rico, Jó era um homem abençoado por Deus, e se desviava do mal, jejumava, se consagrava, sempre se santificando na presença de Deus. E ele procurou defeito em Jó para acusar Jó, não achou, aí foi acusar Jó, dizendo que Jó só servia a Deus porque Jó era rico, porque Jó tinha dinheiro. Se Deus tirasse a riqueza de Jó, ele não ia ser obediente mais a Deus. Então você vê que o inimigo é tão sujo que ele quer até questionar, mas Deus conhecia Jó. E disse, pois tá bom, eu vou permitir que tu tire as coisas dele, mas ele vai continuar fiel a mim. Deus conhece você, irmão, Deus conhece a tua capacidade, o teu coração diante dele, e ele sabe que você, se ele botar você numa prova, você passa, porque você vai ser aprovado por Deus, porque você conhece a palavra de Deus, você conhece, tá entendendo, quando Deus fala com você, e você é obediente à verdade, não é desobediente não obedecer a mentira não. Então, continua obedecendo a Deus, continua andando nos caminhos de Deus, que Deus se agrada do que você faz no dia a dia na presença dele. Aí para terminar no 9, diz assim, ó, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente dos judeus e também do grego. Quer dizer, todas essas tribulações vai vir sobre a vida daquele homem que faz o mal, mas o homem que faz o bem, vai vir riqueza, vai vir paz, vai vir alegria, vai vir saúde para a vida dele, da casa dele, da família dele, tá entendendo? Porque Deus tem a mão sobre a vida dele para guardar ele e proteger por onde ele anda, por onde ele vai, por onde ele passa. Então, se afaste do mal, seja um cristão que não se mistura, tá entendendo, com a imundície do mundo, tá entendendo, irmão? Mas porque você foi tirado desse mundo, escolhido e chamado para servir a Deus, para adorar a Deus e dizer que Deus é na sua vida, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta, que Jesus é maravilhoso, que a morte dele na cruz do Calvário não foi em vão, por mim e por você. Então que Deus te abençoe nessa manhã. Se essa palavra não foi de agrado para o teu coração, recebe ela com alegria, porque Deus vai fazer uma coisa melhor na tua vida a partir de hoje. Se você, eu e você, que a gente que precisa cada dia estar se santificando na presença de Deus, buscando a graça de Deus para a nossa vida, porque que nem disse Jesus, sem mim nada nós podemos fazer, irmão. Nada nós podemos fazer sem Jesus Cristo na nossa vida. Então que Deus te abençoe, receba a palavra de Deus com alegria, e eu quero terminar esse vídeo orando por você. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, toma a vida dessa pessoa, meu Deus, que parou para escutar a tua palavra, meu Deus. Se ela, meu Deus, estivesse fazendo alguma coisa que não te agradava, Pai, que não te agradou, que o Senhor venha perdoar, meu Deus, que o Senhor venha libertar ela desse mal e venha, meu Deus, continuar com os pés dela firmes nos teus caminhos, meu Pai, abençoando, cuidando e livrando ela de todo o mal, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende toda a acusação do diabo, toda investida de Satanás contra a vida dessa família, contra a vida desse pastor, dessa irmã, desse irmão, desse povo, meu Pai, que te segue, meu Deus, na tua palavra, na tua igreja, Pai, nesse ministério, Pai. Abençoe o ministério evangélico, meu Deus. Cobre a tua igreja com teu sangue. É o que eu te peço nessa manhã, meu Deus, e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém e amém. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia da paz do Senhor Jesus. Amém.